inscritos do canal Lado B do Autismo, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito sério dentro do autismo, principalmente do autista nível 1 de suporte, que é a questão da disfunção executiva. Por que eu estou focando no nível 1 de suporte? Porque normalmente é o que mais incomoda as pessoas e o que mais gera dificuldade para o autista nessa condição, nesse estado, como é que eu posso dizer? Nessa parte do espectro é a disfunção executiva. A disfunção executiva significa o quê? Sabe aquela coisa de que você enrola, você não faz nada, você só procrastina. Outro dia uma pessoa estava falando para mim, meu marido procrastina tudo, ele deixa tudo para depois, ele não faz nada, ele deixa para a última hora. Então, assim, é uma coisa que afeta diretamente a vida do autista, né? Quantos autistas eu não consigo trabalhar, eu não consigo arrumar emprego, eu tenho um monte de... por causa da procrastinação, por causa da disfunção executiva, que é um nome muito bonito para dizer que a gente enrola, que a gente não consegue começar as coisas, a gente não consegue terminar as coisas, a gente não consegue ter prazo para fazer as coisas. Isso atrapalha demais a vida da gente. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, inclusive tentando dar algumas dicas, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é sim, a disfunção executiva é uma característica muito presente no autismo, é uma característica muito forte, principalmente nível 1 de suporte, ela aparece muito, ela fica muito evidente, não que nas outras não tenham, como as outras normalmente têm outros comprometimentos, a disfunção executiva nem vamos dizer assim, ela está presente, mas ela não fica tão evidente por causa de outras dificuldades, outras barreiras que o autista tem que enfrentar. Mas no nível 1 de suporte, ela é, para mim, a principal questão. E isso gera muita angústia, obviamente, na pessoa autista, no entorno da pessoa autista, aquela angústia de querer que a pessoa se desenvolva e a pessoa parece que fica patinhando, derrapando no mesmo lugar e não consegue sair dali. Isso é difícil para todo mundo que está em volta. Isso afeta principalmente a nossa vida útil. Vida útil no sentido de ter independência, de buscar a própria felicidade, eu sempre falo isso, né? O que a gente tem que tentar é entender nossas características para que a gente possa buscar aquilo que nos faz feliz, aquilo que para nós autistas é o que vai nos deixar feliz, não é o que o pai espera, a mãe quer, ou o vizinho deseja, ou a esposa entende, é o que a gente quer para a nossa vida para ser feliz. E a disfunção executiva é uma barreira realmente muito grande. Primeira dica que eu poderia dar para quem tem esse problema: preparação. Então vamos lá, na disfunção executiva a gente tem dificuldade de planejamento, a gente tem dificuldade de tomada de decisão, a gente tem dificuldade de organização, a gente tem dificuldade de controle, direcionamento de metas e atenção. Veja como é fácil para um autista executar uma tarefa. A gente não consegue planejar, a gente não consegue tomar decisão, a gente não consegue se organizar, a gente não consegue controlar a meta e a gente não consegue ter atenção no que está fazendo. Muito do que eu estou dizendo serve também para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Mas eu estou me concentrando mais no autismo, que é a minha condição, então eu posso falar por experiência própria. Então, primeira coisa, que é a primeira dica: planejar. Planejamento, preparação é a perfeição. Então, o que eu vou fazer? Para mim, o que mais empaca? Eu não consigo executar uma tarefa se eu não souber começo, meio e fim dela. Eu não consigo ir fazendo alguma coisa. Eu tenho que saber onde eu vou chegar, eu tenho que saber cada etapa dela. O que me ajuda? Me ajuda a planejar, escrever, anotar, desenhar se for o caso. Eu preciso entender todas as etapas daquela tarefa para conseguir fazer. Então, se eu precisar ir, por exemplo, eu vou ter que ir num lugar diferente. Se eu precisar ir antes, sabe aquilo que o pessoal fala em época de vestibular? Visita o local da prova, vai antes, leva um lanchinho, leva... Isso a gente precisa fazer em tudo na nossa vida. A gente precisa ter esse planejamento, ter essa preparação para a gente conseguir fazer as coisas. Então, se a nossa dificuldade é planejamento, primeira dica, primeiro treino: aprender a planejar, escrever, anotar, desenhar. Faça o que você quiser, faça uma listinha com etapas. Eu, quando preparo aqui as coisas que eu vou falar, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui,
Eu faço aqui no meu tablet, acho que não vai dar, deixa eu ver. Eu faço aqui minha listinha, item por item do que eu preciso falar. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo. Então eu antes sento, eu antes planejo, eu antes escrevo, eu vejo, apago, tento, porque o papel aceita tudo. Eu sempre brinco isso. Então, enquanto está no papel, você pode, vai lá, planeja. Por quê? Porque na hora que eu me colocar a executar aquilo, eu já me preparei, inclusive minha mente já se acostumou com aquelas etapas, com aqueles passos, o que facilita para mim vencer as dificuldades que a disfunção executiva me traz, a angústia do inesperado, a angústia de o que eu vou fazer depois, e se eu não conseguir? Bom, se eu não conseguir, eu tenho um papel anotado, tem um lugar ali que me diz, olha, agora você vai fazer tal coisa, e aí eu me dedico naquilo, isso diminui o nível de angústia, diminui o nível de imprevisibilidade daquela atividade, e aí eu consigo, vamos dizer assim, agir de uma maneira melhor, né? Então, preparação. Segunda coisa que eu acho muito legal, agenda. Então, por exemplo, eu tenho que pôr o lixo para fora. O lixeiro aqui na minha casa passa 3 vezes por semana. Eu coloco nesses dias um despertador no meu celular para eu colocar o lixo para fora. Por quê? Porque eu não vou lembrar, eu não consigo ter, a disfunção executiva afeta isso daí. Lembra que eu falei? A questão da organização. Então, eu não vou lembrar, eu vou esquecer. Então, eu ponho lá o alarmezinho escrito, pôr o lixo para fora. Cada vez que toca aquilo não me angustia, é uma coisa a menos para eu me preocupar, uma coisa a menos para eu pensar. E na hora que toca, eu vou lá, pego o saco de lixo e tal, e boto o lixo para fora e está resolvido o problema. Não serve para tudo, mas para essas pequenas tarefas do dia a dia me ajuda muito ter um alarmezinho, uma ajuda, né? Então, agenda. Outra coisa, se vamos começar a treinar a disfunção executiva, não adianta você querer começar, vou montar um quebra-cabeça de 5.000 peças para treinar minha disfunção executiva. Não, você não vai, você vai montar um quebra-cabeça de 500 peças, cara. Você entendeu o que eu quero dizer? Não necessariamente por um quebra-cabeça, é só um exemplo. Mas eu digo, comece por tarefas pequenas, comece com coisas simples, comece com coisas que sejam mais fáceis para você. Então vamos dizer, para mim eu sou uma pessoa, por exemplo, organizada. Então o que eu vou fazer? Vou começar arrumando minhas coleções, por exemplo. Todo autista tem alguma coleção. Então vou começar fazendo isso. Vou marcar um dia e eu vou, por exemplo, sei lá, limpar meus bonequinhos lá que eu tenho, minha coleção. Então, eu vou tirar um dia. Então, eu tenho uma preparação, tenho que me organizar e vou começar numa tarefa que é prazerosa para mim, uma coisa que é gostosa para mim. Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de videogame, então eu vou arrumar lá, até todo jogo tem lá seu desafio diário, seu não sei o quê. Então eu vou pegar e vou me dedicar, vou fazer hoje, vou treinar minha disfunção executiva completando os desafios diários do meu jogo preferido. Mas enche o saco, é difícil. Exatamente. Aí você vai treinando numa atividade que você gosta. Quando você perceber, você está conseguindo passar isso para outras coisas que não são tão prazerosas quanto sua coleção, seu hiperfoco, né, seu jogo preferido e assim por diante. Agora, também tem algumas outras coisas que atrapalham a nossa disfunção executiva, como, por exemplo, falta de habilidade. Por exemplo, autista tem muita dificuldade em coordenação motora. Então, pode ser que, além da disfunção executiva, sejam tarefas difíceis para mim, em termos de habilidade mesmo. Então, um amigo meu, porque eu não consigo dobrar roupa. Eu falei, vai treinar a sua coordenação motora em outra coisa. Não é uma questão de disfunção executiva, tem a disfunção executiva atrapalhando para começar a tarefa, para executar a tarefa. Mas tem também a questão da coordenação motora, que dificulta para a pessoa. Eu não tenho muita habilidade manual, então eu vou treinar minha habilidade manual com alguma outra coisa que eu gosto. Eu adoro montar Lego, é meu hiperfoco. Então vai lá montar um Lego, que no montar o Lego você vai estar treinando sua coordenação motora. Assista um vídeo sobre dobrar roupa. Você fala, mas existe. No YouTube existe tudo. Então, vai estudar, vai se preparar, vai acostumar sua cabeça com aquela tarefa que você tem que executar. E assim a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, superar a disfunção executiva. Bom,
Essas são algumas dicas, algumas coisinhas pequenas para a gente, uma pincelada do que a gente pode fazer sobre disfunção executiva. Talvez eu volte aí em outro vídeo falando mais alguma coisa, talvez me aprofundando um pouco mais no assunto.